A palavra direito se origina do latim directum, que significa o que está conforme a regra. Vem dos romanos antigos e é a soma das palavras dis, que significa muito, e rectum, reto, justo ou certo. Trata-se, na verdade, de um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, que regula a conduta do homem na sociedade e coloca o mínimo de regras ou normas para que essa sociedade possa seguir. Já a justiça é um sistema aberto de valores, em constante mutação. O direito é o conjunto dos princípios e regras que se destinam a realizá-la. A gente não pode falar de justiça e nem de direito sem falar de ética, e eu vou resumir ao conceito que Epicuro disse. Caráter, que aqui eu vou chamar de ética, é tudo aquilo que você faz quando ninguém está olhando. A gente sabe que desde o início das sociedades, quem tinha o poder fazia as leis. O direito surge com a finalidade de regular essas relações, a fim de proporcionar paz e prosperidade no seio social para impedir a desordem, o caos e o crime que poderia ser propiciado por quem tinha o poder. Afinal de contas, quem tinha o poder fazia as leis. Com a questionável narrativa ocidental a respeito do domínio das coisas, a gente consegue registros até o século VII a.C., onde o povo grego começava a exigir leis escritas para assegurar a limitação do poder das autoridades e melhor justiça por parte dos juízes. Isso leva a gente até as primeiras compilações de leis, a de Zeleuco e de Locros, que são lá no sul da Itália por volta de 650 a.C. O estabelecimento de leis também marca um momento muito importante, onde o Estado, como uma instituição, passa a substituir a tutela particular dos indivíduos. Quero dizer o seguinte, nessa época, se alguém matasse alguém da sua família, você podia ir lá e matar. E isso gerava conflitos infinitos. O Estado ali entra com o sentido de acabar com isso, regulamentando. Afinal de contas, ele vai tomar conta desses crimes. A primeira compilação escrita de leis ocorrida em Atenas foi elaborada por Drácon, no ano de 620 a.C., que viria a ser conhecida como a legislação draconiana. Tem nada a ver com Game of Thrones. Como um compilado de leis antigas, ele previa penas para alguns tipos de delitos, exemplo de roubo, e outros que eram previstos com pena de morte. Com o passar do tempo, os gregos viram que essa Constituição era muito rígida e eles começaram a se distanciar dessa rigidez. Houve uma revisão feita por Solon, manteve alguns tipos de homicídio, fez algumas alterações e passou a vigorar desde então. Não tem como a gente falar de direito e justiça sem lembrar do símbolo mítico, a balança. Ela é presente em diferentes mitologias e é sobre essa mitologia que a gente vai falar agora. Disse, na mitologia grega, era a personificação da justiça, e na mitologia romana, ela era a vingadora das violações dos homens. Assim como Eunome a Irene, Disse era uma das horas, uma das filhas de Zeus, e Temis, Disse vigiava os atos dos homens e queixava-se a Zeus quando um juiz violava a justiça. Ela não só procurava punir a injustiça, como também de recompensar a virtude. Ela era a mãe de Ésquia, a tranquilidade da consciência limpa. Com a mão direita, ela levantava uma espada, o símbolo da força, elemento considerado inseparável do direito. E com a mão esquerda segurava uma balança de pratos, representando a igualdade buscada pelo direito. A balança de sua mão não se equilibrava, porque o equilíbrio só era alcançado após a prática da justiça. Percebe-se que, para os gregos antigos, o justo é aquilo que é certo, aquilo que provém o equilíbrio e equipara os dois lados da balança, tornando-os mesmos iguais. Disse é sempre representada descalça e com os olhos bem abertos, metaforizando a busca pela verdade, enquanto a romana é representada de olhos vendados, empunhando uma espada e uma balança. Existe um contraponto aí, dizendo que a justiça é cega. Utilizando as mitologias grega e romana, a gente consegue exemplificar muito bem o que é a justiça. Nós teremos paradigmas a seguir e filosofias a desenvolver. Tudo bem, não fosse Kemet, que foi te apresentado como Egito, e Maat, a deusa que virou um conceito. Maat é a mãe de Ra, também sua filha e esposa. Ela é irmã do faraó mítico Osíris, ou Horus, e assegura o equilíbrio cósmico. É graças a ela que o mundo funciona perfeitamente. Maat é a luz que traz Ra, o deus Sol, ao mundo. Posteriormente, ela é retratada como a esposa de Thoth, que era o patrono dos escribas. Ele é descrito como aquele que revela Maat, que reconhece Maat, que ama Maat. Em textos como a instrução de Amenemop, os escribas são instruídos a seguir os preceitos de Maat em sua vida privada, bem como no seu trabalho. As exortações para viver de acordo com Maat são tais que esses tipos de textos têm sido descritos como literatura de Maat.
Mas por que será que Maat é tão importante assim? Isso a gente vai descobrir juntos. De acordo com a religião egípcia, no julgamento dos mortos, Maat pesava as almas dos que chegavam ao salão de julgamento subterrâneo com a pena da verdade. Ela colocava a pluma na balança e no prato oposto o coração do falecido. Se os dois pratos ficassem em equilíbrio, o morto podia festejar com as divindades e os espíritos dos mortos. Entretanto, se o coração fosse mais pesado, ele era devolvido para a mente, que o devorava. Você consegue perceber se quer supor que essa pode ser a verdadeira origem do termo Código Penal? Se você ainda tem alguma dúvida a respeito disso, volta lá no episódio 2 do Parenta, onde você vai saber um pouco mais sobre a propriedade quemética na construção da filosofia ocidental. A representação de Maat como uma deusa em um conceito data do Império Antigo, eu quero dizer 2680 a 2190 a.C. A teoria diz que a Grécia foi fundada em 1110 a.C. Fica óbvio que o conceito de justiça é um pouco mais antigo. Você concorda comigo? Maat passou a ser um princípio de retidão. Ele poderia ser condensado em 42 confissões negativas. Essas confissões foram encontradas no papiro de Ani, que remontam a uma série de regras para que uma sociedade possa acontecer, assim como os 10 mandamentos que os judeus, os cristãos e os muçulmanos seguem. Fica claro que para uma sociedade acontecer, ela precisa de regras. É sobre essas regras que a gente está falando aqui. Direito e justiça. Eu não queimo das crianças, nem matei os judeus da minha cidade. O que Kemet e Maat nos ensinam a respeito de organização social e justiça permanece até hoje e foram subterfúgio para outras civilizações criarem seus códigos de conduta. A gente poderia ficar falando aqui muito mais sobre essa grande civilização, mas agora eu vou voltar ao direito moderno. O direito moderno surge com o nascimento da própria modernidade, ainda naquela onda positivista que varreu o mundo no século XIX. A afirmação da humanidade enquanto condutora do seu próprio destino desvincula a conduta dos mitos e das predestinações da fé. Faz surgir um novo homem, dono de sua própria vontade. Ele era dotado apenas de razão para decidir o seu próprio futuro. A razão não era suficiente. Ninguém era obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, a não ser por conta da lei. Ao direito, firmam-se ainda mais o conceito de causa e consequência, e algumas características são reforçadas. Elas são a positividade, a generalidade, a abstração e a coercitividade. Esses conceitos vão depender de um aprofundamento maior depois. Por enquanto, a gente vai ficar só enumerando. O que aconteceu com o direito, então, foi que ele virou uma ferramenta para questionar as leis e fazer com que elas fossem aplicadas de uma maneira mais abrangente, que chegasse a todos de todas as formas. Ainda assim, dependesse de quem conhecia a letra da lei. Não tem como falar de direito no século XIX sem falar de uma das figuras mais importantes e aguerridas da sua época, Luiz Gama, cuja morte completa 140 anos no dia de hoje, 24 de agosto de 2022. Só que para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Segundo fontes não confirmadas oficialmente, foi no dia 21 de junho de 1830, às 7 da manhã, na cidade de São Salvador, capital da província baiana, um sobrado na rua Bangala, que Luísa de Marim, uma ex-escravizada e importante articuladora abolicionista, dava luz ao seu filho livre, Luiz Gonzaga Pinto Gama. O seu nascimento se dá 5 anos antes da Revolta dos Malês, fato esse que atravessaria sua história de maneira importante. Em 1937, Luísa viajou para o Rio de Janeiro para participar da revolta da Sabinada, entretanto nunca mais voltou. Com 10 anos de idade, em 1840, o fidalgo, pai de Luiz, o vende a fim de sanar uma dívida de jogo de azar, como escravo, o que mudaria drasticamente a sua vida. Em 1835, 5 anos antes da venda de Luiz pelo seu pai, a revolta dos Malês mudou drasticamente o cenário escravocrata do Brasil. Ela foi um movimento de insurgência dos escravizados de origem urbana na capital baiana. Foi conhecido pela sua complexa organização, que só foi descoberta instantes antes da sua deflagração, o que gerou terror na elite escravocrata, fazendo com que a comercialização de negros da Bahia fosse proibida. Se você juntar as duas pontas na linha do tempo, percebe que Luiz, com 10 anos, não foi vendido. Ele foi contrabandeado. A venda ilegal de Luiz foi o primeiro de seus problemas. Por saberem da sua origem, ninguém queria comprá-lo. Ele foi renegado em todas as províncias onde passou. Foi então levado a Santos, de onde seguiu a pé até Jundiaí. Estou falando de mais de 130 quilômetros. Sem sucesso a ser vendido por ser baiano,
Graças à revolta dos malês, ele passou a trabalhar como escravo doméstico e depois passou a escravo de ganho, que trabalhava para outras pessoas e gerava lucro para o seu senhor. Anos depois, com 17, o jovem Luís tem contato com a escrita e é alfabetizado. Com 18, ele consegue a alforria e entra para o exército. Em seguida, permanece na guarda municipal até 1854, quando é preso por insubordinação. Seu trabalho no exército como copista, que era quem fazia cópias de textos e documentos à mão, conferiu o conhecimento da escrita de maneira mais apurada, o que em pouco tempo fez ele conhecer o direito mais profundamente. Impedido de se matricular na Faculdade de Direito do Largo do São Francisco pelos próprios alunos, ele foi obrigado a se instruir de maneira autodidata, o que não lhe conferiu um diploma de advogado, como ele gostaria. O ofício na polícia e a defesa de escravizados não pôde ser exercido juntamente por muito tempo, então Gama foi demitido. Cabe ressaltar aqui que qualquer pessoa que conhecesse a letra da lei poderia agir em defesa de outras. Foi o que fez Luís se engajar no direito de pessoas que não tinham como se defender e provar sua liberdade. Luís declara em uma carta: a turbulência consistia em fazer parte do Partido Liberal e, pela imprensa e pelas urnas, pugnar pela vitória das minhas ideias e promover processos de pessoas livres, criminosamente escravizadas, e auxiliar licitamente, na medida dos meus esforços, alforrias de escravos, porque detesto o cativeiro e todos os senhores, principalmente os reis. O jeito de Luís Gama trabalhar era único. Para falar desse jeito, a gente vai ter que falar primeiro da Lei Feijó, ou melhor, a lei para inglês ver. Promulgada em 7 de novembro de 1831 para proibir a importação, sim, eu disse importação, de escravizados para o Brasil, além de declarar livre todos os que desembarcavam no território naquela época. Ela tinha seus 2 artigos. O primeiro dizia o seguinte, abre aspas: todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres, excetuam-se, primeiro, os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes ao país onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas embarcações. E o segundo, os que fugirem de território ou embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que os reclamem e exportados para fora do Brasil. O segundo artigo versa: os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal do artigo 179 do Código Criminal, imposta aos que reduzem à escravidão pessoas livres. Receberão por cabeça a multa de cada escravo que foi importado. A própria lei ainda oferece recompensa para quem denunciasse essa importação, ou melhor, o contrabando. Valendo-se dessa premissa, Gama, por meio de processos judiciais, buscava registros da entrada dessas pessoas e provava que não poderiam ser escravizadas, baseados na própria lei. Anos depois, entrou para o rol dos argumentos a lei do ventre livre, que também foi usado para libertar pessoas que não possuíam registro. Uma das outras táticas de Gama, junto a seus colegas abolicionistas, foi de fazer com que eles se passassem por avaliadores de escravos e baixassem o preço dos mesmos, fazendo assim com que o valor das suas compras fosse menor e eles pudessem comprar mais pessoas, garantindo assim a sua alforria. Luís morreu em 1882 de diabetes, 6 anos antes de ver seus admiradores abolicionistas articularem a Lei Áurea. Ao fim da sua vida, computava mais de 500 libertações usando o direito e a justiça. Luís Gonzaga Pinto Gama não viveu para ver o Brasil progressista se declarar livre da escravidão e com certeza não veria isso até hoje. Entretanto, viveu a liberdade de várias formas. Nasceu livre, foi escravizado, conquistou sua liberdade e depois libertou mais vidas. Em 2015, Gama foi enfim titulado pela OAB como um advogado, provando que liberdade, muito além de um sentimento, é um verbo. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse trecho. E essa foi uma parte do 44, Justiça e Direito com Guilherme, o Advoafro. Se você quiser acompanhar esse episódio na íntegra, é só voltar aí no seu feed, ele está te esperando. Até a próxima.